Olá, boa noite. Começando mais um resumo da semana. O seu jornal da semana, a sua revista semanal da Causa Operária TV. Nosso programa de número 51, destacando os principais acontecimentos desse final de semana e alguns dos mais importantes acontecimentos da semana. Deixa eu só conferir aqui com a produção se está tudo ok no som, se o companheiro Rafael está aí também nos ouvindo, e vou passar para ele, então, para dar o seu também boa noite, Rafael, que vai estar conosco, dividindo aqui a nossa bancada virtual. Boa noite, Rafael. Boa noite, boa noite. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a Causa Operária TV. Estamos aí com mais um resumo da semana. As notícias e o destaque hoje vão, para a situação. O país atingiu a situação de estabilidade, de normalidade, com 3 mil mortes por dia. Então, acredite, quem quiser, essa é a situação, e os genocidas estão vendendo aí a versão de que está tudo em ordem. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre mais uma porção de assuntos da semana, a situação política, a crise nacional em meio à pandemia e a crise política que tem aí a candidatura do ex-presidente Lula no centro dos acontecimentos. Tudo isso, mas antes, pedir para você curtir e compartilhar nosso link aí nas suas redes sociais, se inscrever no canal da Causa Operária TV, se não tiver inscrito ainda, participar desse canal, contribuindo aí com a sua participação, com a sua inscrição e também tornando-se membro da Causa Operária TV, onde você faz uma colaboração regular, pequenininha para você, mas muito importante para sustentar esse canal operário, revolucionário e socialista. Vamos lá. Bom, estamos aí começando o nosso resumo da semana justamente com o caso Lula. Os acontecimentos da semana colocaram aí para muita gente, no meio da esquerda, um elemento de confusão importante, porque estão convertendo as figuras que representam o poder mais antidemocrático da República como defensores da democracia, dos direitos, e é o que acontece quando o ministro Gilmar Mendes está aí arbitrando o caso e dando a sua sentença na imprensa, dizendo que a solução encontrada pelo STF nessa última semana não foi a absolvição do ex-presidente Lula, dizendo respeito aí ao julgamento que transcorreu nessa última semana. Pergunta então ao companheiro Antônio Carlos Silva, se não foi a absolvição, o que está acontecendo? O julgamento essa semana no plenário do Supremo Tribunal Federal, ele veio mais próximo de uma ratificação, de uma reafirmação das posições defendidas aí pelo judiciário golpista ao longo dos últimos anos, e uma tentativa muito clara de tentar limpar a barra depois da enorme desmoralização da criminosa Operação Lava Jato, a tal ponto que começou-se na quarta-feira com a decisão, uma decisão inédita naquele tribunal, que foi de recolocar em votação uma decisão que já havia sido tomada na segunda turma daquela corte, no sentido de declarar aí a suspeição do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. O próprio ministro Ricardo Lewandowski declarou que era um ato de exceção, que só estava acontecendo aquilo por causa do Lula. Bom, no dia seguinte, na quinta-feira, nós vimos aí a votação aparentemente favorável ao ex-presidente, mantendo a anulação das condenações que já haviam sido encaminhadas de maneira monocrática pelo Edson Fachin, mas a entrevista concedida hoje pelo Gilmar Mendes, bem como o voto muito claro do presidente do Tribunal do STF, o Luiz Fux, procuraram deixar claro o seguinte: não se trata de uma absolvição. Foi isso que disse hoje Gilmar Mendes, e foi também o que disse no seu voto, de maneira muito explícita, o Luiz Fux, ao reafirmar o seguinte: que o que estava sendo decidido, sendo reafirmado pelo tribunal, era meramente a incompetência de territorialidade, quer dizer, do local onde a condenação foi feita. Ou seja, diante
dos enormes absurdos cometidos, das denúncias, o Fachin preparou, desde a sentença no início do mês passado, uma tentativa de limpar a barra da Lava Jato, né? E o Fux disse, é isso mesmo, o próximo juiz que tomar conta do caso, ele pode, inclusive, reaproveitar todo o processo e decretar a condenação de Lula, né? Disse mais que também instâncias superiores, como o próprio STF, também podem fazê-lo. Quer dizer, colocou o Lula na alça de mira novamente, né? Uma vez que eles não podem, nesse momento, num momento de muita crise, um país com quase 500 mil de mortos, a Lava Jato totalmente desmoralizada, não era possível manter a decisão da maneira como eles estavam mantendo, e então eles reafirmaram, né, a possibilidade de condenação, reafirmaram também uma coisa muito profundamente antidemocrática, o caráter do STF como árbitro da situação, né? O tribunal, o STF se coloca mais uma vez acima dos poderes, né? E procura resgatar aí a sua carcomida credibilidade, né? Para preparar novas investidas. Eu acho que a votação é um sintoma muito claro que a esquerda, né, que todas as organizações que defendem os direitos democráticos do povo, e particularmente os direitos democráticos de Lula e a sua candidatura presidencial, precisam abrir o olho, nada de comemorar, né? E, ao contrário, mais uma vez, a gente reafirma a necessidade, a importância de lançar imediatamente a candidatura do ex-presidente Lula, de colocá-la nas ruas como uma forma de mobilização, inclusive diante dos novos golpes que, infelizmente, com certeza virão. Devolvo para você, Rafael. É isso aí. A entrevista do ministro Gilmar Mendes está no jornal Estado de São Paulo, e acho que a gente pode até considerar que, no final das contas, estão arrumando uma maneira de absolver a Lava Jato, né, de purgá-la aí dos seus problemas mais evidentes, mais criticados, mais duramente combatidos pela esquerda, mas salvar o seu conteúdo, né, preparado para a próxima. Como o próprio ministro Gilmar Mendes coloca aqui, o debate vai ser retomado e, como o companheiro Antônio Carlos destacou, todo o conteúdo do processo pode ser novamente colocado em pauta, né? Então, fiquemos atentos, porque não dá para dar de barato, né? Não dá para cantar a vitória antes da hora, porque o que está acontecendo aqui é muito o contrário. Aproveitar aqui e agradecer o superchat do companheiro Sou Eu. Obrigado pela colaboração, você que está nos acompanhando, pode fazer como ele, pode deixar aqui o seu super chat, seu super sticker, fazer a sua colaboração ao vivo, participar também do nosso debate aqui, participar da discussão com seus comentários. Vamos lá. Bom, a situação do Lula, julgamento no STF, leva, né, a outro aspecto da situação política, as eleições e a tentativa desesperada da burguesia de encontrar um caminho que seja, ao mesmo tempo, eficiente para conter e enfrentar Lula e poder se desfazer do incômodo Bolsonaro. Não que eles vão sacrificar uma coisa pela outra, né? Ninguém deixou evidente até agora que Bolsonaro será descartado e Lula será abraçado, né? Muito pelo contrário. Essa semana aqui, o que o jornal O Globo chama de presidenciáveis de centro e o PT se unem a críticas a Bolsonaro num evento virtual. O PT, no caso aqui, representado pelo ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, ex-ministro, que se somou aí a esse plantel que conta com Ciro Gomes, Eduardo Leite, João Dória, Luciano Huck e Exatamente, Ciro, Eduardo Leite, João Dória, Luciano Huck, ou seja, três tucanos e um tucano, quer dizer, 4 tucanos unidos aí. Uma situação em que a crítica, né, ao Bolsonaro já se transformou num lugar comum, mas o que realmente está em discussão é qual vai ser o candidato da burguesia, porque nesse momento aqui a crise está instalada e não tem uma definição clara
sobre isso, né? Basta ver que isso daqui é praticamente como é que se diz? Uma prévia, né, eleitoral dentro das hostes tucanas, né, com tucanos da casa e tucanos de fora. Como é que foi essa discussão? A gente tem um informe sobre isso? Eu começo aproveitando a sua deixa bem-humorada para dizer que era muito tucano no ninho, né? O debate realizado pelas universidades norte-americanas, na realidade, tinha 5 tucanos. 3 tucanos do PSDB, né? O governador do Rio Grande do Sul, o apresentador da Globo, Luciano Huck, governador de São Paulo, João Dória, o Ciro Gomes, que nada mais é do que um tucano do PDT, e aquele que, segundo o próprio ex-presidente Lula, é o mais tucano dos petistas, né? O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Então, quer dizer, era um debate, a gente poderia dizer, não de presidenciáveis, mas de tucanos. Bom, chama atenção, para vincular com a primeira notícia que nós demos também, o fato de que no momento em que o Lula, inclusive, aparece liderando todas as pesquisas eleitorais, a direita faz um debate e não convida o Lula, né? O Lula, obviamente, ele tem feito questão, tem dado entrevista, até apresentador de direita, né, de segunda categoria, ele tem dado entrevista. Obviamente, ele não foi convidado, e no lugar do Lula convidaram aquele que a burguesia gostaria que fosse o candidato presidencial do PT no lugar do Lula, o Fernando Haddad. Bom, uma coisa importante do debate é que ele realçou uma coisa que o companheiro Rui Pimenta vem destacando muito na análise política, que é a tentativa de mostrar que o responsável por todos os males do Brasil e, quiçá, até do mundo, é o presidente Jair Bolsonaro, né? O que, obviamente, é um truque, né? Um golpe muito fajuto da direita, né? De procurar apresentar a situação dessa maneira. Bom, o debate foi constituído aí de uma ampla conversa de amigos, né? Em que o Bolsonaro foi o foco. O tema era o futuro do Brasil, né? Mas, na realidade, parecia que a gente estava vendo o passado, né? Como se a gente estivesse vendo aí o filme de 2018, em que o pessoal, setores da direita e setores que procuram se apresentar como esquerda, mas que são a direita do PT e a direita da esquerda, que é o Ciro Gomes, né? Que tenta se passar aí como um elemento de esquerda, mas que vem cada vez mais sendo destacado aí pela direita, procuraram fazer críticas ao Bolsonaro, apresentar soluções estapafúrdias. Alguém comentou comigo, eu não tive o desprazer de assistir, também não tive tempo, até por ócio do ofício, a gente às vezes assiste muita coisa que a gente não gosta. Mas o Luciano Huck falou aí de solução para a crise, por exemplo, do pessoal vender bolo e coisas do gênero, né? Que dessas alternativas, falsas alternativas demagógicas diante da situação. Obviamente que ninguém tratou absolutamente de nada que tivesse a ver com uma saída efetiva, né? É uma encenação porque todo mundo finge, vamos dizer assim, ser oposição ao Bolsonaro, mas é evidente que há um acordo de não fazer absolutamente nada. O Luciano Huck, que ele defendeu como alternativa diante da crise, Uber, bolo de pote e venda de cosmético, né? Uma solução que tem mesmo sido aí uma saída maravilhosa para milhões de brasileiros, né? Que estão aí conseguindo resolver, sair da crise, vendendo bolo, vendendo cosméticos, né? E trabalhando de Uber 12, 14 horas por dia como escravos, né? Para conseguir aí matar a fome. Bom, além disso, todo um festival de demagogia em que se evitavam, eles procuravam aí, se criticar entre si, né? E toda aquela conversa fiada, que depois nós vamos completar nesse debate, porque o consenso, finalmente, pelo menos da maioria, da quase totalidade dos presentes, é a ideia de que é preciso achar uma alternativa desse setor aí, né? Principalmente sem o PT. O PT estava aí para enfeitar, né, mais um fórum
em que a burguesia vai discutindo entre si, apresentando os seus candidatos entre setores empresariais, setores, no caso aí das universidades norte-americanas, finalmente setores importantes que têm interesses muito poderosos no Brasil do imperialismo norte-americano, para encontrar uma alternativa, não ao Bolsonaro, mas uma alternativa ao Lula, né, que tem sido aí o discurso do Fernando Henrique Cardoso e de toda a direita. A necessidade desesperada, né, da direita, que se disfarça de centro, de encontrar uma alternativa viável à candidatura do Lula. Quiçá, né, não para ganhar a eleição, se for preciso até ceder um espaço aí a alguém do PT, desde que não seja o próprio ex-presidente Lula, pelo caráter combativo, expressivo da luta contra o golpe que tem a sua candidatura e pelo enorme potencial que ela tem de mobilizar milhões de trabalhadores, não só nas eleições, mas também já no momento presente, diante das necessidades fundamentais do povo. Então, nós temos aí mais um circo armado, né? E, infelizmente, a gente vê aí setores do PT como o Haddad se sujeitando a participar, né, dessa armação da direita de encenar aí um debate democrático que serve para mascarar a busca desesperada uma alternativa ao Lula, né, mesmo que seja para perder do Bolsonaro. Né, porque a direita, como você destacou, não está nem preocupada. O importante é derrotar o Lula, derrotar o povo brasileiro. E se não tiver outro jeito, que seja com o Bolsonaro. Vai lá, Rafael. Não, exatamente. Só para antes da gente passar para a próxima notícia, um comentário sobre a notícia em si, né? Os setores de esquerda dentro do PT, as pessoas que estão preocupadas, né, com o rumo dos acontecimentos e que veem na candidatura do Lula, né, uma perspectiva para enfrentar tudo isso, tem que ficar de olho muito aberto, muito ligado nos acontecimentos. Veja só, o jornal O Globo, a notícia para o Globo é: o PT, na figura do Haddad, se rendeu, entrou de joelhos, com o pires na mão, na reunião dos tucanos e teceu elogios ao tucano maior, ao tucano do momento, que é o João Dória. Essa é a notícia que está no Globo. E cada gesto, né, de compromisso, de submissão da esquerda à direita, da esquerda, do PT aos tucanos, é comemorado como uma vitória, né, suada na imprensa burguesa, né, pela direita. O pessoal fica super animado aqui e reproduzem, né, o comentário do Haddad, que, no final das contas, é uma desmoralização dele próprio, né, porque se ele está aí se ele era, né, o vice do Lula, se ele era o homem indicado pelo Lula nas eleições de 2018, ele está se comprometendo totalmente aqui ao dizer, né, que queria se solidarizar com o Eduardo Leite e com o João Dória, porque eles estão sendo duramente atacados pelo Bolsonaro, né, que em si não vale nada, uma declaração que é parte daquela farofada, mas o gesto é muito importante nesse momento, porque Dória aplaudiu, né, literalmente, a colocação do Haddad e devolveu, né, com aquele, como é que se diz, dando o aval, né, dizendo, não, o Haddad aqui tem uma postura muito digna, né, ele é uma pessoa muito séria, gostei muito civilizado. Não nos esqueçamos, companheiros, Bolsodória, essa era o lema da campanha do senhor João Dória em 2018, e agora estão aqui todos fingindo, né, que são tão democráticos quanto o PT, veja só. Bom, mais uma, ainda na pauta política, o quadro central, né, que conduz a situação aqui para uma crise ainda maior. Só um comentário, né, a gente estava conversando com alguns companheiros esse final de semana, e num exercício de imaginação, a gente pensou, puxa, mas e se não tivesse tido a pandemia, né? E se a gente não tivesse há um ano com esse fator aí de pressão, de desmoralização, enfim, de colocar a população numa situação de extrema defensiva? O que seria do país, o que seria da luta política, das questões fundamentais em jogo?
E o que tem que ser levado em consideração é isso daí. O país está chegando à marca de 370 mil pessoas mortas em mais de um ano de pandemia. O mundo ultrapassou a marca dos 3 milhões de mortos, e a imprensa burguesa está falando em estabilidade, né? No momento em que o Brasil está chegando aí a média de 3 mil casos, 3 mil mortes por dia, né? Isso daí seria a estabilização. É um patamar inaceitável, né? Uma situação que deveria ser duramente combatida. Está aí o gráfico com a média de mortes da última semana, né? Que está oscilando aí em torno dos 3 mil mortos por dia. Só nesse domingo, o balanço se encerrou em 1.000... Onde estão os números aqui? Aqui. Nesse domingo aqui, registrados 1.600 mortes por coronavírus e 42 mil casos novos em 24 horas. Só que é domingo, né, gente? Então, amanhã e terça-feira a gente vai ter aí um salto do número de casos, do número de mortes que serão registradas a partir aí do dia útil, né? Então, nós estamos num caso em que a situação vem se degringolando cada vez mais e estão falando em estabilização no momento em que a coisa está, na verdade, no seu pior momento, né? É uma situação que também levaria a perguntar, e eu pergunto para o companheiro Antônio Carlos, então quer dizer que dá para a gente se acostumar com 3 mil mortos? A gente deve se preparar, né, para viver uma realidade em que 3 mil pessoas morrem na pandemia todos os dias, ou isso daqui é só uma preparação para a gente conviver com 5 mil, 10 mil, quantos mil mortos por dia a burguesia está disposta a deixar, né, que morram no meio dessa pandemia? Nós vimos aí nos últimos dias, Rafael e demais amigos internautas, uma série de posicionamentos que mostram aí o cretinismo, aí o cinismo da direita, né? O Dória, por exemplo, né, nas últimas semanas vem flexibilizando, voltando atrás aí naquilo que ele chamou de situação de maior controle, né, toque de recolher, né, estado de emergência no estado de São Paulo, e a mesma coisa vem acontecendo, inclusive, já em vários lugares. No entanto, né, São Paulo continua tendo aí número de mortos diários aí entre 700 e 1.000 pessoas por dia, né? Está caminhando para a marca de 90 mil mortos, já ultrapassou, já deixou para trás há vários dias a marca de 80 mil mortos, e com certeza, né, vai chegar aí no mês de maio a superar a marca de 100 mil mortos, número que foi atingido, aí foi alcançado por poucos países no mundo, né? Bom, e como você destacou aí, a situação em geral no país, ela é para lá de tenebrosa. É bom lembrar que 3 mil mortos por dia só, né, de Covid, né, é o equivalente, por exemplo, a um atentado das Torres Gêmeas por dia, né? É uma marca que, por exemplo, a gente aqui no Brasil, várias vezes, a gente teve aí o acidente com o Boeing da TAM, que matou cento e tantas pessoas. São 20 Boeing da TAM, 15, 20 Boeing caindo todo dia no país. Quer dizer, não é resultado, obviamente não é obra do acaso, como muita gente tenta apresentar como uma situação normal. Não há medidas efetivas para conter essa situação. É bom juntar esse dado com o dado de que cerca de 3% da população brasileira apenas recebeu as 2 doses da vacina, quer dizer, estariam supostamente imunizados, né? Essa semana nós tivemos uma notícia importante que foi os Estados Unidos falando que está já preparando um reforço da vacinação para o ano que vem, né? Para uma data que eles ainda não sabem se precisa ser se vai ter que ser 9 meses depois da vacinação, 1 ano. Por quê? As vacinas que estão sendo aplicadas, elas não têm ainda uma eficácia temporal comprovada, porque ninguém foi vacinado e
se mostrou imune, por exemplo, durante 6 meses, 9 meses, 1 ano, né? E ainda mais diante do que a gente está vendo aí, a reprodução de novas cepas. Bom, então, aquela ideia, inclusive, que alguns setores vinham falando é o seguinte: vai chegar uma hora que vai estar todo mundo vacinado nos países ricos e vai sobrar vacina para a gente, vai sobrar vacina, né? Quem sabe até os generosos governos norte-americanos eles vão doar vacina, porque eles compraram aí 500 milhões de vacina, não tem tanta gente para vacinar. Bom, pode tirar o cavalinho da chuva, né? Porque eles já estão organizando, já estão discutindo uma nova vacinação. Então, o que está mostrando essa situação? Que não tem no cenário nenhuma perspectiva real de melhora, né? A imunização de rebanho, que viria pelo contágio da população, não que era uma fábula que contavam lá há vários meses atrás, não se materializa, até porque tem gente que já teve Covid e está tendo de novo, né? Tem gente vacinada, tendo recebido a primeira dose, que morreu, né? Tem até o caso do cantor, aí aconteceu, por exemplo, com Aguinaldo Timóteo, por exemplo, só para citar uma pessoa conhecida, mas aconteceu com muita gente, né? Então, a situação, ela se mostra... O que fica evidente que, para deter essa situação, precisaria de medidas radicais, profundas. Quer dizer, não adianta a conversa do Dória, parece que o Covid não se detém diante de conversa fiada, não se detém diante de uma campanha de vacinação feita sem vacina, né? Toda semana são 3, 4, 5 capitais que ficam sem vacina, suspendem a vacina, né? Em São Paulo, por exemplo, o Dória ele anunciou que vai reduzir, aí vai antecipar a vacinação. Só que ele anunciou sem ter a vacina para fazer a vacinação, né? E a mesma coisa vem acontecendo em vários estados, né? A cada semana eles anunciam que foram fechados novos acordos para nova vacina, mas é uma coisa que não se realiza no mundo real, é só promessa. Nesse sentido, também o Bolsonaro ele aprendeu com Dória. Então, ao invés de vacina, ele faz conversa. Ele anuncia novos acordos, ele conversa por telefone com Putin, ele aprendeu o seguinte: já que é para encenar, vamos encenar, por que não? Né? O problema é que como a gente vem apontando, a única maneira seria quebrar a patente das vacinas e fabricar as vacinas no Brasil. É bom lembrar que o governo, na semana passada, reafirmou a posição contrária à quebra das patentes. Mais uma vez, a diplomacia brasileira votou contra a quebra das patentes, favorecendo os monopólios estrangeiros, né? O governo Bolsonaro votando a favor da indústria farmacêutica norte-americana, alemã, etc., etc., tudo menos a ver não tem nada a ver com os interesses do povo brasileiro. O que coloca o problema claro é o seguinte: para barrar a pandemia é preciso derrotar a direita. Tem que colocar para fora o Bolsonaro, o Dória, né? Coisa que nós vamos tratar daqui a pouco da CPI, etc. e tal. Não está no horizonte. O debate aí dos presidenciáveis tucanos, né? Não tem nenhuma perspectiva nada parecida. Elogiar o Dória, como fez o Haddad, também não resolve absolutamente nada, porque se resolvesse, né? E aí o pessoal tem que colocar na ponta do lápis, porque se resolvesse, São Paulo não tinha mais de 80 mil mortes, né? Se o Dória fosse exemplo para alguma coisa, precisaria demonstrar no que ele é exemplo, né? Além de cinismo, de fazer propaganda de vacina de pouca eficácia, né? De malabarismos mil para tentar enganar a população, de defender a volta às aulas criminosa, de contagiar e matar professores, de superlotar o transporte coletivo, de que o Dória seria um exemplo que mereceria o elogio de alguém que está, já não digo que é esquerdista, mas que está do lado do povo, né, que defende aí a própria sobrevivência da população. Quer dizer, não tem nada de estável essa situação, é uma farsa, e eu acho que a sua colocação é muito válida. É para preparar a gente para... É bom lembrar o seguinte: tem várias estimativas que apontam que nós estamos... Julho do ano passado, por exemplo, foi o pior ano do momento da pandemia. Por quê? Né? É um mês de baixas temperaturas, onde sempre, todo ano, você tem no país
aí um número muito alto de mortes por pneumonia e de doenças respiratórias. É a pior fase do ano. Só que agora, no ano passado, nós tivemos o maior número de mortos pela Covid e nós estamos preparando essa situação novamente, né, de chegar a julho. Por isso as estimativas são que a gente possa ter mais de 600 mil mortos, né, no mês de julho, e eles estão tentando procurar tratar essa situação como uma situação normal. Só por último, o que o Dória está fazendo é, silenciosamente, de maneira cínica e com elogio da esquerda, o que o Bolsonaro defende. O Bolsonaro defende a abertura. O Dória vai e reabre tudo. Só que ele não faz discurso, ele vai fazendo aos poucos, em nome da ciência. O Bolsonaro defende reabrir as escolas. O Dória vai e ele reabre as escolas. E assim, o Bolsonaro é contra a vacina, né? Diz ser contra a vacina. O Dória também é contra a vacina, porque ele encena a vacinação sem vacina. Quer dizer, é uma política que não tem nada a ver com a estabilidade, mas mostra aí uma política genocida comum a toda a direita. Devolvo para você, Rafael. Ainda sobre esse tema, que é um tema central, né, só para dar alguns parâmetros, né, um choque de realidade na medida em que os nossos espectadores aqui na Causa Operária TV precisam aí de mais informações, né, porque nós temos um público muito bem informado, muito bem em cima dos acontecimentos, acompanhando uma análise científica dos fatos. Mas só para dar algumas indicações. São Paulo hoje tem praticamente o mesmo número de mortos que a Alemanha, né? A situação no estado mais rico do país é pior do que na esmagadora maioria dos países do mundo. Num único estado, no estado mais rico, no estado em que supostamente, né, seria assim o último bastião da ciência, onde, como uma parte da esquerda até está acreditando nisso daí, onde você tem um governador científico, um defensor, né, da vacina. E a vacina, como o companheiro Antônio Carlos colocou, é só conversa. Então, eu recomendo a quem quer acompanhar no detalhe a situação, já fazendo um pouco de propaganda, o nosso Panorama Brasil, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, 12h15, aqui na Causa Operária TV, e que nessa última semana, só de cabeça, né, a gente tem casos escabrosos como os seguintes. Em Rondônia, os sepultadores estão tomando por conta própria a decisão de onde colocar os mortos da Covid, porque não há mais vagas nos cemitérios. Isso aconteceu em Rondônia e em mais um estado, acho que foi no Pará, em que os túmulos que são deixados pelas famílias e as pessoas não visitam, não vão mais colocar flores nem nada, eles estão sendo desocupados sobre a base da emergência, né? Nós já comentamos também ao longo da semana passada que na fronteira de Roraima, no território em Roraima, os garimpeiros estão comprando de funcionários do Ministério da Saúde as vacinas que são destinadas à população indígena Yanomami da região norte do país, né? Essas, entre outras coisas grotescas, né, absurdas, como a pessoa morrer numa fila de hospital esperando o atendimento, você ter a superlotação das UTIs em praticamente todas as capitais, né, durante esse último mês aqui, todas as capitais passaram dos 90%, oscilaram nos 90% de lotação de UTIs. Não tem mais vagas, os problemas que já deveriam ter sido resolvidos há muito tempo, há mais de um ano, problemas que, a bem da verdade, nem deveriam existir se houvesse realmente, né, uma cadeia de suprimentos, de organização hospitalar, um serviço público de saúde que não estivesse sendo destruído tão sistematicamente quanto o brasileiro. Você tem a falta do equipamento básico, a volta da falta do equipamento básico, de luvas, máscaras, equipamento para entubar os pacientes, etc. Essa é a realidade, né? É a realidade em que, em um mês e meio, desde que o Brasil ultrapassou o número de 300 mil mortos, em um mês e meio nós já passamos aí mais de 70 mil mortos, né? Então, demoramos aí praticamente uns 10 meses para atingir os 30 mil, e em um mês e meio a gente tem mais 70 mil mortos, né? É, com certeza, a preparação
do espírito da população para uma situação ainda mais catastrófica. Como o companheiro Antônio Carlos disse, realmente as coisas não estão melhorando e não há uma perspectiva de melhora sem uma luta contra a direita responsável por esse massacre, né? Não adianta fingir que não é consigo mesmo, porque Dória e os campeões da vacinação sem vacina, né, não tem toda a sua responsabilidade, não adianta colocar a culpa no Bolsonaro, né? Bem, vendo inclusive esse ângulo, o Rio de Janeiro é o estado em que a pandemia é mais letal. Essa notícia, esse balanço divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde nesse último domingo, como a gente mencionou aqui, foram 1.657 mortos, e aqui temos um quadro com a situação, né, a relação de óbitos e casos em cada um dos estados, né? Na notícia que apareceu aqui no portal Terra, é uma notícia, acho que de agência de notícias, né? No Rio de Janeiro, a taxa de letalidade se manteve em 2,7%, com o estado com o maior índice, a taxa de letalidade em escala nacional, pela média, é de 2,7%, e o Rio de Janeiro tem 5,9%. Em números totais, São Paulo tem mais mortos, são 88.350 mortos registrados ao todo nesse domingo, e o Rio de Janeiro não tem nem a metade, tem 41.310 mortos. Mas, né, você tem uma situação em que o vírus se faz mais vítimas mais facilmente do que em outros estados. Você sabe dizer por quê, Antônio Carlos? Já apareceram vários estudos, a Fiocruz divulgou, primeiro, pela desorientação geral no estado do Rio de Janeiro, né, dos movimentos populares, dos sindicatos, a pressão sobre o Estado foi menor para exercer aí algum tipo de combate à pandemia, né? Apesar dos esforços feitos aí pelos seguidos governos do PSDB de destruir a rede de saúde pública de São Paulo, São Paulo ainda teve condições menos ruins, eu não diria melhores, porque não foram nada boas, né? Mas a gente vê o seguinte: o Rio de Janeiro, nos últimos anos, depois do golpe, ele sofreu mais duramente o retrocesso, né, de queda de investimentos públicos, né, um retrocesso à onda de desemprego, de demissões, e essa situação de enfraquecimento da estrutura pública do Estado, da falta de investimentos, com certeza, né, e o número, a letalidade, a gente, semana passada, nos nossos programas, nós fizemos uma comparação com os dados do Exército. Eu não sei se vocês lembram, onde o atual chefe, comandante, né, do Exército, ele dizia o seguinte, que a taxa de letalidade no Exército foi de 0,13%. Vou repetir, 0,13%. Né? Aí o Rafael apresentou aí um número que é gritante, se a gente estabelecer qualquer tipo de comparação. Primeiro que a taxa nacional é de 2,7%, né? A taxa de letalidade nacional. E que no Rio de Janeiro é de mais de 5%. Eu agora esqueci o percentual, né, mas o Rafael citou aí, mas eu lembro que era superior a 5%. Quer dizer, nós temos uma situação em que o Rio de Janeiro tem uma taxa cerca de 40 vezes maior do que a taxa do Exército. Né? Por que no Exército morre menos gente? Tem alimentação, né? Tem tratamento médico para as pessoas que ficam doentes e tem medidas de efetivo cuidados sociais. Né? O Exército adotou práticas de distanciamento, medidas de instrumentos de equipamento de proteção. Não tem nada disso no Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro está, principalmente a cidade do Rio, cercada aí por favelas. E o que nós estamos vendo no Brasil, como no Rio, mas no país inteiro, é que a Covid está se alastrando aí pesadamente,
entre a população pobre, né? O que está fazendo aí da cidade do Rio de Janeiro, apesar dos esforços do Dória, né, para competir com o Rio, em vários momentos, é bom lembrar, por exemplo, a cidade de São Paulo chegou a ter um maior número de mortos diários do que o Rio de Janeiro. Essa situação vem oscilando, né? O esforço do governo Covas é muito grande. Eu queria até juntar com a primeira parte da notícia, né? Você destacou aí o caso de Rondônia, Pará, que estão aí escolhendo, aí vendo de maneira improvisada como sepultar os mortos. Bom, em São Paulo, a própria prefeitura determinou um estudo para ver quais eram o que eles chamam de reciclagem das covas, né? É o governo Covas fazendo reciclagem, que é verificar justamente quais são as campas que estão abandonadas, que estão há muito tempo já sem uso, e estão retirando. Quer dizer, é a maneira científica de São Paulo fazer um negócio. O que em estados mais pobres é feito de maneira improvisada, em São Paulo está sendo feita de maneira científica, né, pelo governo do PSDB, para reaproveitar as campas. A estimativa com isso é que eles aí reaproveitassem mais de 1.000 campas, e eles estão abrindo aí 600 covas por dia, né, uma operação que é a única coisa que esses governos vêm fazendo. Está evidente aí que nós estamos se preparando para dias piores, daí a necessidade de uma luta intensa, né, que precisa ser travada, e por isso mesmo, sem dúvida nenhuma, esse tema tem tudo a ver com o 1º de maio, que a gente precisa realizar aí de luta, né? Eu já vou aproveitar, vou emendar, Rafael, se você me permite, né? Porque um dos eixos centrais do momento, né, o 1º de maio, como dia de luta da classe trabalhadora, não pode ser tratado como um dia que não tem a ver com o sofrimento que o povo tem nesse momento, né? Pelo contrário, o 1º de maio, desde que ele foi criado, ele existe para ser um centro de mobilização, né, pelas reivindicações, daquelas reivindicações que os trabalhadores estão sentindo de maneira mais dura naquele momento. Por isso, a luta do 1º de maio, nos seus primeiros anos de existência, era a luta pela conquista da jornada de 8 horas, né, porque os trabalhadores se sentiam como escravos, né, trabalhando 14, 12, 14, 16 horas por dia, né? Bom, ao longo de mais de um século de 1º de maio, por exemplo, no Brasil, isso também foi a realidade da luta dos trabalhadores brasileiros. Por exemplo, os 1º de maio mais importantes, mais combativos, nos últimos anos, foram os 1º de maio que colocaram como tônica da situação a luta contra a ditadura militar, né? Então, nós tivemos aí 1º de maio muito importante, liderado pelos metalúrgicos de São Paulo, também pelos metalúrgicos de São Paulo, por exemplo, contra a ditadura, né? Contra a inflação, contra a carestia e contra a ditadura que era responsável por essa situação. Quer dizer, o 1º de maio ele nunca foi uma data descolada da realidade, né? Nos últimos anos, o que foi importantíssimo na luta do 1º de maio? Foi a luta contra o golpe de Estado, né? Nós tivemos o 1º de maio importante em 2015, quando houve uma tomada de consciência, né, de que nós estávamos diante de um golpe de Estado, né? E eu me lembro que daquele 1º de maio, em que falaram no ato a presidenta Dilma Rousseff, o Lula, o companheiro Rui representando o PCO, e o tema central era a ameaça do golpe, né? E, bom, foi assim em 2016. Bom, aí agora nós temos um problema muito grave, porque no momento que nós estamos aí com 3.000 mortes diárias, o país ameaçado de 600.000 mortos, tem uma parte da esquerda que quer fazer um 1º de maio do outro mundo, né? Um 1º de maio que não tem a ver com isso daí, como foi, infelizmente, já foi feito no ano passado, né? Um 1º de maio, por exemplo, que a gente chame para o 1º de maio, como eles fizeram no ano passado, as direções da esquerda, chame alguns dos maiores genocidas do povo brasileiro. Convidaram o Dória no ano passado. O Dória não compareceu porque ele recusou o convite, mas ele foi convidado, né? Convidaram o Rodrigo Maia, que aprovou toda a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, né? É como se a gente, sei lá, convidasse aí para uma festa cristã, né, Satanás, Beelzebub, né, o demônio,
É uma coisa, como você vai convidar, né, para a festa do trabalhador quem aprovou a destruição da CLT, quem votou a reforma da Previdência? Fizeram isso daí. Convidaram até o Witzel do Rio de Janeiro, né, genocida, aquele de atirar dos helicópteros nas favelas, né, na população trabalhadora. Bom, e conseguiram levar, tanto que eles convidaram tanta gente inimiga dos trabalhadores, que eles levaram para o 1º de maio o Fernando Henrique Cardoso, né? Um dos maiores inimigos da classe trabalhadora, que levou o país a uma situação de retrocesso, de miséria, demissão, de privatização das estatais, né? Demissão de centenas de milhares de brasileiros, repressão das greves dos trabalhadores, né? Foi o homem que derrotou a greve dos petroleiros, a histórica greve de 1995, né? Quando os petroleiros pararam o país. Quer dizer, um cafajeste, né? Um verdadeiro escroque político que não pode ter lugar na... Bom, então, essa primeira questão importante, assim, nós precisamos de um 1º de maio de luta pela vacina, né? Vacina para todos, não vacina para os ricos, como o Congresso acabou de aprovar a privatização da vacina. Um 1º de maio que defenda o auxílio emergencial, né? Um auxílio de verdade para todo mundo que precisa, de pelo menos um salário mínimo. Um 1º de maio de luta contra o desemprego, né? Contra a proibição das demissões, redução da jornada. Bom, e, infelizmente, nós estamos vendo que uma parte da esquerda está deixando essa perspectiva de lado. Dizem até, nós estamos torcendo para que não seja verdade, que eles vão convidar todos esses canalhas de novo, né? Nós estamos aí discutindo com os companheiros da CUT, falando, não façam essa loucura, né? Mas uma das coisas que muita gente já decidiu é que vai se manter em casa, vai fazer o que eles têm feito há mais de um ano, nada, né? Porque fazer live na internet, o próprio Lula chegou a falar, né? Eu queria relembrar, alguns meses atrás ele disse, é preciso parar de deixar de chorar pelo Zoom, né? Porque isso aí não adianta nada. Mas parece que o Lula falou, entrou pelo ouvido e saiu por outro, né? Não fez... a própria indicação do Lula não deu resultado nem entre aqueles que dizem que são seus apoiadores, que seguem a liderança do ex-presidente. Mas aí eu queria sinalizar que tem uma luz no fim do túnel, né? E essa luz é o fato de que um setor importante da esquerda vem se manifestando a favor da necessidade de um 1º de maio de luta, que resgate a tradição de luta histórica do 1º de maio, que homenageie, né, os mártires da luta da classe operária, né, daqueles que tombaram aí na luta pelas reivindicações dos trabalhadores, no mundo todo e no nosso país, né? O Brasil tem muitos mártires da luta operária, né? Nós temos operários que morreram na ditadura militar, né? Nós temos a liderança dos negros, dos trabalhadores que tombaram, né, desde Zumbi até a luta contra a ditadura. Então, é um ultraje, né? Primeiro que é uma vergonha não homenagear os nossos heróis, os nossos mártires. Em segundo lugar, que nós estamos precisando sair à luta, né? Porque a situação é uma situação emergencial. Bom, e aí eu destaco duas coisas, né? Um conjunto de reuniões que estão se realizando com companheiros de vários lugares do país, setores do PT se somando à iniciativa, né? Nós fizemos reuniões ontem, por exemplo, em São Paulo, diretórios do PT, militantes, dirigentes, se posicionando a favor de atos de rua e se somando à iniciativa do ato na Avenida Paulista. Vão acontecer outras manifestações também. Nós apoiamos todas elas. Nós queríamos dizer que nós chamamos a necessidade, a importância de um ato nacional unificado, mas aonde tiver mobilização, o PCO vai apoiar, vai divulgar, né, vai, na medida do possível, sem perder a centralidade de um ato nacional na Avenida Paulista, né, palco das maiores lutas nos últimos anos contra o golpe de Estado, por isso a importância, né? Muita gente, mas por que na Avenida Paulista? Porque a Paulista é o centro da luta contra a direita nos últimos anos, os anos do golpe de Estado. Em outros momentos, tiveram outros lugares que ocuparam esse... Né? Não existe... não é um dogma, né? Teve gente que falou, mas a Praça da Sé em alguns momentos foi o centro de determinadas lutas.
assim como o Paço de São Bernardo do Campo, num determinado momento concentrou a atenção, a luta da vanguarda, que era, por exemplo, os metalúrgicos do ABC. Né? Nesse momento, o centro da luta tem sido, nos últimos anos, né, as mobilizações feitas na Paulista, a luta contra a direita, para botar a direita para correr. Então, dia 1º de maio, vamos ocupar a Paulista, né? Pequenos grupos da esquerda também que participaram aí já conosco no 31 de março. Eu cito os companheiros do Partido Operário Revolucionário, da Liga Operária, vários grupos estão se somando, anarquistas, né? Vão estar na Paulista no dia 1º de maio. Movimento de luta dos sem teto, dos sem terra, né? Eu destaco aí a Frente Nacional de Luta do companheiro José Rainha, né? Então é hora de se somar dos sindicatos. Os sindicatos, essa semana, nós vamos procurar aí os companheiros dirigentes da CUT, os companheiros dos sindicatos, de todos os partidos da esquerda. Queríamos dizer que nós vamos convidar a direção do PT, a direção do PSOL, do PCdoB, do PSTU. Não vai ficar ninguém de fora, né? Ninguém da esquerda vai deixar de ser convidado a assumir o seu lugar no dia 1º de maio, né? E o lugar de quem quer defender o direito do trabalhador é na rua, né? Nós achamos que nós temos que tomar todos os cuidados sanitários serão tomados. A gente já mostrou várias vezes, aí, eu acho que tem até uma imagem aí que a gente separou, só para lembrar, né? No ano passado isso já foi feito em vários lugares do mundo, né? Atos importantes de 1º de maio na rua. Está aí, ó, essa imagem que mostra o ato de Lisboa no ano passado, né? Mostrando que é possível fazer com distanciamento social, com máscara, né? Com álcool gel, com toda coisa. Veja só, aí está melhor do que no metrô da Sé, né? Está melhor do que na Central do Brasil, está melhor do que nos ônibus lotados de Curitiba, de Belo Horizonte, né? de Salvador, né? Então, tem menos perigo pegar Covid vindo lutar contra no 1º de maio pela vacina, né? Do que se você ficar simplesmente em casa se lamentando pela internet. Esse negócio de fazer live, isso aí é falar para o próprio umbigo, né? Tem uma expressão que a esquerda gosta de usar, que é a bolha, né? Dizer, o pessoal falar para a própria bolha, falar para si mesmo. É sindicalista que vai lá fazer discurso para ser ouvido por outro sindicalista, né? E por outro militante da esquerda que efetivamente não tem um alcance, né? Então, queria fazer um chamado para encerrar, chamar aí a todo mundo a se somar ao trabalho de convocação, né? Porque para nós o 1º de maio também não é só uma demonstração para cada um ficar em paz com a própria consciência. É um chamado a se mobilizar nos próximos dias, né? Para fazer essa convocação. Vamos panfletar aí nos bairros operários, nas fábricas, nas estações de trem, do metrô, né? Vamos colar cartazes, aí os comitês de luta estão chamando aí a fazer essa iniciativa. Porque é isso, ou então a gente finge, né? Faz lá uma live, né? Eu já vi dizer aí que tem até central que se diz de luta, né? Que tá também não vai participar da live das centrais da CUT, com as outras centrais, mas vai fazer uma live também, e que não adianta nada, né? O que adianta é procurar mobilizar. Nós queremos chamar aí, né, os companheiros aí do PSTU, da Conlutas, a abandonar essa perspectiva tacanha, né, e a vir para as ruas, né? E vamos todos à Avenida Paulista. Para encerrar, estão sendo organizadas caravanas ao longo dessa semana, né, no Panorama Brasil, no Resumo do Dia, nos programas aqui. Nós vamos tratar das caravanas que estão sendo organizadas desde o Rio Grande do Sul, né, da onde vai estar saindo caravanas, até o extremo norte do país, lá no Piauí, no norte, no Acre, vai ter caravana do pessoal que está vindo para o ato aqui em São Paulo, né, de Brasília, vão sair vários ônibus, né, para participar dessa mobilização do Rio de Janeiro. Então, a gente chama todo mundo a se somar, né, a trabalhar muito duramente, aí firmemente, né, nos próximos dias, para fortalecer esse ato aí que vem crescendo na adesão. Bom, e aí eu vou devolver para o Rafael, porque essa situação de unir os trabalhadores, ela se mostra cada vez mais necessária, né? Porque
no Brasil a figuração, né, a direita faz uma figuração. E aí nós vamos falar de dois exemplos aí que o pessoal que, num país que todo mundo tenta dizer que a situação do negro, da mulher vem melhorando, o pessoal está, inclusive, zombando da situação. E eu vou passar para o Rafael falar de um tema aí que pareceria cômico, né, se não fosse a expressão do racismo que existe aí entre setores que se consideram e que são, em alguma medida, a elite brasileira, né? Bom, vamos começar a história seguindo a matéria que foi publicada relatando esse caso hoje. A matéria termina com a recapitulação, né? Porque a notícia é a seguinte: Xuxa foi a um programa de entrevistas. Xuxa dispensa apresentações, né? A apresentadora, a rainha dos baixinhos, a loira mais querida do Brasil, foi a um programa de entrevista com a Thaís Araújo, né? Esposa do Lázaro Ramos, uma artista negra e apresentadora aí do programa na GNT. E nesse programa a Xuxa fez toda a encenação, né, de que eu gostaria de ser, se ela viesse numa próxima vida, ela gostaria de vir negra ao mundo, da mesma cor, do seu cabelo, a sua pele e tudo mais. Bom, não sem constrangimento, a Thaís Araújo respondeu que não é fácil ser negro no Brasil, né? Ela foi bem educada. Eu não vi o programa, me fio aqui do relato da imprensa. Mas por que o destaque para isso daqui? Porque há um par de semanas atrás, a senhora Maria das Graças Xuxa Meneghel disse o seguinte, que é preciso, né, discutir seriamente que os presos sejam utilizados como cobaias, né, para testes aí da indústria farmacêutica e outros. Ela disse aqui, literalmente, né, eu tenho um pensamento que pode parecer muito ruim para as pessoas, desumano. Na minha opinião, existem muitas pessoas que fizeram muitas coisas erradas e estão pagando pelos seus erros num ad eterno para sempre em prisões. Poderiam ajudar nesses casos. Poderiam, pelo menos, servir para alguma coisa antes de morrer e ajudar a salvar vidas. Aí vai vir um pessoal dos direitos humanos dizer que não, eles não podem ser usados, né? A declaração dela é um alerta da realidade, vale a pena. Mas eu acho que essas pessoas, que está provado que vão passar 60 anos na cadeia, 50 anos na cadeia, ela aparentemente desconhece, né, que na lei mesmo, o máximo que a pessoa poderia ficar era 40, mas tudo bem. É a realidade, a pessoa apodrece na cadeia e a senhora Xuxa quer que o pessoal seja aí transformado em cobaia, tomando remédio, vacina, né? Ela não quis falar, mas também, por que não, cosméticos, né, e outras coisas supérfluas, por que não, ao invés de testar num coelhinho branquinho, né, fofinho, vamos colocar num jovem negro da favela, preso aí por, sei lá, tráfico de drogas, né, que tá lá mofando na cadeia, vamos usá-lo de cobaia. Bem, é nesse quadro em que ela deu aí mais uma demonstração de como pensa, né, a classe dominante, qual o nível de demagogia, né, assombrosa, monstruosa que a pessoa é capaz de fazer. Para não dizer que ela apenas deu uma demonstração de um baixo coeficiente intelectual, ela, ao falar, né, que quer ser negra, gostaria de ter a pele morena, dourada, o cabelo e tudo mais, está ignorando, né, e afetando com isso, né, atacando com isso daí, a esmagadora maioria da população que é negra e paga um preço altíssimo simplesmente por ser negra, por ter nascido com a pele negra, com o cabelo encarapinhado, né? E com isso a Xuxa está aí colocando, né, para todo mundo como a burguesia se coloca, se afirmando na sociedade, né? Dizendo assim, é bonito aí essa coisa de vocês aí, escravos, né? A gente pode acabar até se acostumando com esse tal negócio aí de vocês, é legal, tudo bem, mas lugar de escravo é na cadeia, é sendo cobaia, né? Se a Xuxa, que é da Globo, né? Daí a gente, de repente, pode até inferir que o que seria um governo do Luciano Huck, né?
Imagina só o que não poderia acontecer se essa turma que apresenta programas de televisão passasse a apresentar projetos de lei, né? Mas, passando do tragicômico, voltar para o aspecto da situação política colocada aqui com a questão da aglomeração, né? A política repressiva da direita que, em São Paulo, a vida social se transformou em caso de polícia, né? Jovens estão aí há mais de um ano, né, proibidos de circular e, evidentemente, essas coisas são difíceis de segurar, as coisas não duram para sempre, esse estado, né, de sítio, esse lockdown é um instrumento de opressão da população, é uma situação tenebrosa, mas isso daí não consegue se afirmar sem uma boa dose de repressão, como tudo na vida social, no capitalismo, como tudo que depende do Estado. E está aí, nesse domingo, na Praça Roosevelt, aqui um centro tradicional da juventude, o pessoal que anda de skate, vai lá para ouvir uma música, conversar, estão aí recebendo os jovens que estão indo às ruas, né, para viver, estão aí sendo recebidos aí pela polícia, a polícia está sendo chamada, né, para dispersar as multidões. Vocês podem até ver pela foto aí, multidão nenhuma, né, multidão, isso daqui não, acho que isso daqui não dá nem um vagão do metrô, né, de pessoas, né, mais ou menos isso daí, se dá, exatamente, tá aí, pronto, ó. Isso daí é uma estação da CPTM, então eu acho que deveriam chamar a polícia para dispersar essa multidão aí, que realmente está se aglomerando, né? O pessoal não sabe que tem que ter distanciamento social, e aí você vê pela foto, né? A foto é recente, o pessoal está de máscara, né? O trabalhador está sendo forçado a se aglomerar, e aí quando você junta umas dezenas de pessoas ali para extravasar, a polícia vem aí para lembrar todo mundo de que isso daqui, na verdade, é uma ditadura em que a Xuxa fala o que pensa, o negro apodrece na cadeia, né, e a população vive aí à míngua e agora sem vacina, mas com repressão, né? Antônio Carlos, um comentário sobre isso antes da gente passar para a próxima, porque o nosso tempo está se encaminhando aqui. Então vamos falar do tema político central aqui também nessa semana, que ainda, né, é o anúncio da inauguração da mais nova pizzaria de Brasília, a pizzaria da CPI da pandemia, que está aí com data de abertura marcada, inauguração aí entre o dia 22 e o dia 27. Né, o que eles vão servir? Qual que é o que está no cardápio dessa pizzaria, Antônio Carlos? A enrolação já começa até na data de início dos trabalhos. Né? Vocês têm aí a imagem, pode colocar de volta a produção. A composição da CPI foi definida essa semana, com notórios ilustres figuras da direita, né? Vocês veem aí, na extrema-direita em cima, você tem aí o Tasso Gereissati, né? O Tasso Coca-Cola, né? É um homem aí de confiança da Coca-Cola no Brasil, que aprovou a privatização da água. Bom, vocês têm aí, por exemplo, como representante do PT, só para a gente ver o nível de direitização da CPI. Você tem aí o senhor embaixo, o segundo à esquerda, né, o senador Humberto Costa, que foi o homem que defendeu em entrevista na Veja que tinha que virar a página do golpe, esquecer que no país teve um golpe de Estado, e é um notório defensor da conciliação, defendeu abertamente aí a aliança do PT com os golpistas nos processos eleitorais. Bom, se formou aí um time, embora o Senado seja, por excelência, um covil de bandidos, né, de políticos, de raposas da política brasileira, né, os mais experientes aí, mas se formou esse time. Bom, e a enrolação já começa. Primeiro, nós queríamos destacar que nós criticamos a imposição da abertura do Senado como tendo sido aí parte de uma ordem do Supremo Tribunal Federal, expressão de uma ditadura
né, que é o fato de que o judiciário intervenha no poder legislativo. No entanto, né, o que nós vimos aí nos últimos dias é o seguinte, que não é para valer, obviamente, né, que a CPI, como você destacou, é uma pizzaria e já começa a discussão sobre a data da inauguração da pizzaria. Veja o tamanho. Eles anunciaram os nomes, agora o presidente do Senado, o Pacheco, né, o Rodrigo Pacheco, lá do DEM de Minas Gerais, está anunciando o seguinte, que a formação da CPI deve se dar no dia 22, porque ainda tem feriado, dia 21 em Brasília, dia 21 é só no meio da semana, né? Eu acho que 21 deve ser quinta-feira, amanhã é 19, quarta-feira. Mas aí os senadores vão se reunir numa quinta-feira, depois de um feriado, melhor emendar a semana inteira, né? E aí provavelmente a CPI aconteceria de se instalar só no dia 27. Bom, o que já tem definido, aí a gente tem imagem, é que quem deve presidir a CPI é o senador do Amazonas, o Mir, do PSD, do Kassab, né? E quem vai fazer a relatoria, nada mais, nada menos, está aí o senador que tem um acordo para que ele encabece, é um senador de direita, de gente que está no governo Bolsonaro, PSD, né? Tem cargo. Bom, PSD teve cargo no governo Dilma, no governo Michel Temer, tem cargo no governo Bolsonaro, e a relatoria, né, o segundo cargo, talvez o cargo até mais importante, vai caber aí ao PMDB através do senhor Renan Calheiros, né? Conhecido, ele que é do mesmo partido do senhor Michel Temer, que teve à frente aí, era da chamada bancada progressista, né, que comandou aí o processo de impeachment da Dilma. Ora, fazendo ressalvas, se colocando formalmente contra, né, mas, digamos assim, avalizou todo o processo de golpe de Estado no país, que foi o processo de impeachment. Bom, o Renan tem larga história, não dá tempo aqui no programa da gente falar das matreirices do Renan, né, a serviço dos interesses do latifúndio, dos grandes capitalistas contra o povo. Só para destacar o seguinte, uma coisa que foi muito lembrada nesses dias é o seguinte, é que a CPI é um instrumento de pressão contra o governo, né? Não contra o governo, mas sobre o governo, para procurar estabelecer um controle. Já tem uma série de frases, por exemplo, o seguinte, que o Centrão vai cobrar caro para proteger o Bolsonaro na CPI, Centrão que tem a maioria, né? Uma frase muito dita no Congresso é o seguinte, os deputados do Centrão já têm 5 ministérios, os senadores do Centrão até agora não têm ministério nenhum, mas agora tem a CPI, né? Quem sabe não é a hora do Bolsonaro olhar para os senadores do Centrão, né, que vão defender os interesses. É uma ilusão, a esquerda está procurando alimentar a ilusão de que a gente viu aí setores do PT, do PSOL, do PCdoB, nem que o diga, né, elogiando aí a importância da CPI. Acreditar na CPI no Brasil, depois de tanta CPI que nós tivemos, né, não dá para saber aí qual vai ser o sabor da pizza, né, mas que vai acabar em pizza, isso aí dá até para fazer uma aposta. A CPI não está aí para investigar nada, né, mas está para estabelecer uma negociação e uma pressão sobre o governo. Vou devolver para você para a gente passar para a reta final do nosso programa, sei lá, uma rapidinha minha, uma rapidinha sua e a gente termina. Tá certo. Bom, só comentário, né, para quem ainda nutre alguma expectativa nessa CPI, vamos lembrar da vacina, né? Porque prometeram a vacina para todo mundo e não entregaram. Agora a CPI aí está para distribuir o equivalente cívico, né, da vacina, que é a justiça, a democracia, punir os responsáveis e tudo mais. Vamos ver se vão entregar, né? Mas parece que não. Últimas notícias da noite, um caso que escancara aqui a situação do país. A gente mencionou o caso da Xuxa com relação ao problema dos negros, e aqui nós temos o caso de um direitista, um ex-delegado de polícia, professor de direito, em relação às mulheres, que deu uma declaração numa videoaula, né, dizendo que a mulher que anda, né, com... o exemplo que ele diz literalmente aqui é o seguinte,
o que é mais fácil de estuprar? Uma freira de hábito ou aquela menininha com a cinta larga? Né? Ou seja, que a vítima colabora com a prática do crime de estupro, né? Ele falou isso daí em tom de brincadeira, mas os seus alunos já mencionaram outras brincadeiras, né, do professor em questão aqui, de uma universidade de Ourinhos, no interior de São Paulo, professor Fábio Alonso, que está usando aí o exemplo, mas melhor ainda, né, pior do que o soneto é a emenda, porque ele disse que foi infeliz, né, e ficou realmente aí preocupado com as pessoas que ouviram o vídeo, né, com quem teve acesso. Ele pediu desculpas a quem assistiu ao vídeo, né. O problema não é reproduzir, né, e justificar algo que é um dos principais problemas para a mulher, né, o estupro. Uma ameaça constante. O problema não é o estupro. O problema é que ele falou disso daí, caiu no público aí, caiu na internet e pegou mal. Por essas a gente vê para onde as coisas estão caminhando. Antônio Carlos, para a gente encerrar, tem notícia do Ciro Gomes, parece que ele já foi no guichê da TAM comprar a passagem dele para Paris, é verdade? Mostrando o caráter direitista, e ele procurou responder ao Lula, né, porque o Lula, diante do manifesto assinado pelo Ciro Gomes, junto com os outros presidenciáveis da direita, o Lula falou o seguinte, que teve gente que... Bom, primeiro o pessoal falou que o Lula tinha que desistir, e o Lula falou o seguinte, que o pessoal precisava ou correr mais do que ele, ou dar um novo golpe. Né? E falou também o seguinte, que teve gente que já foi para Paris na outra eleição, né, para apoiar o Bolsonaro. O Ciro Gomes, agora retrucando aí, ele disse que viajaria para Paris de novo. Quer dizer, deixando claro o seguinte, que o problema é derrotar o PT e que, se for preciso, ele vai para Paris. Né? A gente gostaria de dizer que ele pode até ir para outro lugar. Né? Ele pode ir para... Começa com P também, né? Mas a gente não vai falar aqui, mas a sigla do aeroporto é PQP. Né? Ele poderia ir para outro lugar, mas mostrando o caráter direitista, o Ciro que vem sendo apresentado aí como um possível candidato, né, da direita golpista, está buscando aí uma aliança com o DEM, com o PSDB. O Fernando Henrique Cardoso falou que ele é uma ótima alternativa, né? O DEM nem se fala, está aí exultante. Né? E o deputado Rogério Correia falou que, se for preciso, se o Ciro quiser, a gente faz uma vaquinha para comprar passagem para ele só de ida. Eu quero dizer que vou oferecer aqui, tem uma moeda aqui de 50 centavos, é o máximo da contribuição que eu dou, porque para o Ciro, mas como é para ele ir embora, se for para não voltar, eu tenho certeza que muita gente que está aqui no chat também estaria disposto a contribuir. Né? Por isso, por essas e por outras, aqui nós precisamos de um candidato de fato da esquerda, que una e mobiliza os trabalhadores, e esse é o candidato, Lula. Abraço, Rafael, e a todos os nossos amigos internautas, e até semana que vem com mais um resumo da semana. Isso aí, boa noite, um abraço a todos, fique ligado na programação da Causa Operária TV. Até a próxima.